Mateus 24, versículo 36 até o 42 aqui. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 27, 26 e diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casavam e dava-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. 1, 2, 3, toda a igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mateus capítulo número 24, como já foi dito aqui em outras pregações, é um dos maiores sermões pregado por Jesus. Só que Mateus 24, ele é um sermão e só os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de ouvir. Sermão de Mateus 24, Jesus não pregou para a multidão, como ele pregou o sermão de Mateus 5, 6 e 7. Não foi como o sermão no dia da multiplicação do pão e muitos outros sermões. Esse sermão de Mateus 24 foi um sermão particular. E eu aprendo uma coisa aqui, que há coisas que Deus não revela para todos. Deus revela para alguns. Deus revela para os mais íntimos. Por que eu digo que Mateus 24 ele não foi pregado para todos, mas para alguns? Primeiro, Mateus 24, no capítulo 1, nós vamos ver que Jesus está saindo do templo de Jerusalém pela última vez. Eu sempre falo, antes de você ler o texto, entender o texto, leia o contexto antes, o que vem depois, para você entender. E Mateus capítulo 24, especificamente o versículo 1, nós vamos ver que Jesus está saindo do templo, pela última vez, Jesus está saindo do templo. E quando ele vai saindo do templo, os seus discípulos, eles impressionados com a estrutura do templo de Jerusalém, aquele templo que foi restaurado por Herodes, aquele templo magnífico, impressionou os galileus, discípulos, ficaram maravilhados, e eles mostraram para Jesus a grandeza do templo. Mas Jesus não se impressiona com qualquer coisa. Jesus disse para eles: vocês já estão vendo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Os discípulos guardaram aquilo no coração. Jesus sai do templo, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras.
no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz aí em Mateus 24, e o discípulo em particular se aproximou de Jesus e ele fez, se eu posso dizer assim, uma pergunta, esperando 3 respostas. Eles fazem essa pergunta para Jesus: quando isso vai acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem uma pergunta esperando receber 3 respostas. Ou então eles fazem três perguntas para Jesus. Primeiro, quando vai acontecer a destruição do templo? Preste atenção que Jesus, ele não marca a data, nem quando vai acontecer a destruição do templo, nem quando acontecerá a sua volta para buscar a igreja, e a outra sua volta, que é na sua segunda fase, porque Jesus virá primeiro para buscar a igreja em oculto. O mundo não presenciará o arrebatamento da igreja, mas os que estiverem preparados serão arrebatados, serão tirados da terra e levados ao encontro do Senhor nos ares. O mundo não presenciará. E nesse tempo em que a igreja será tirada, será levada para a glória, iniciará a grande tribulação. Os irmãos sabem que é um período de 7 anos, onde o anticristo estará reinando na terra e a igreja estará no céu, na borda do Cordeiro. E aí no final dos 7 anos Jesus vem para socorrer Israel, quando lá em Zacarias diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e haverá a batalha do Armagedon. Então Jesus não marca a data. Qualquer pessoa, igreja, que marcar a data é um falso profeta. Todos que marcaram data erraram, porque Jesus não marcou data. Quando o templo ia ser destruído, quando ele viria buscar para a igreja e quando ele viria para julgar as nações. Jesus não marca a data, mas Jesus ele deixa alguns sinais. E os sinais que Jesus deixa, eu não vou entrar em apreço, não vou entrar nessa questão, porque eu quero trabalhar nessa questão da mulher de Ló. Mas Jesus não marca a data, mas ele dá sinal. Primeiro sinal que ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Vai surgir muitos falsos cristos. O amor de muitos vai se esfriar. Vai haver um aumento da iniquidade. E Jesus vai falando acerca dos sinais. E aí ele diz assim: olha, irmãos, a igreja não segue os sinais. Os sinais devem seguir a igreja. A igreja não deve seguir os sinais, mas a igreja deve observar os sinais. Os sinais, os acontecimentos, ele vai mostrar, ele vai indicar quando Jesus está próximo. Por exemplo, Jesus vai citar, assim como foi nos dias de Noé, ou seja, na ocasião de Noé, o tempo, o momento, o ambiente, irmão. Jesus, quando ele diz no tempo de Noé, ele está falando acerca do ambiente, o contexto. E aí, a gente pode assim, lendo a história de Noé, nós podemos entender, eu entendo dessa forma, a depravação moral, espiritual, estava fora de controle. O homem havia esquecido totalmente de Deus. Então Jesus está dizendo: observe, o tempo que antecede a minha volta será um tempo semelhante ao tempo de Noé. E aqui em Lucas ele acrescenta o tempo de Ló. Ele vai dizer assim, ó: e como aconteceu, e comia, e como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. Ou seja, o povo estava completamente desligado de Deus, completamente ausente de Deus. É o tempo que nós estamos vivendo ou não? É
os valores invertidos, pervertidos. E Jesus vai dizer assim: e no tempo de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus deixa bem claro que o tempo da sua volta será um tempo trabalhoso, será um tempo difícil, mas que a igreja precisa observar isso. A igreja, irmão, se nós olharmos para o mundo lá fora, nós vamos ver que não tem valor nenhum praticamente. Se nós olharmos para dentro da igreja, nós vamos ver que uma parte da igreja está completamente distante de Deus. Olha bem, eu quero entrar nessa questão do versículo 32, quando Jesus disse: lembrai da mulher de Ló. E aí eu pergunto, eu fiquei indagando a Deus, se eu posso dizer assim, por que Jesus manda? Irmãos, esse sermão aqui que Jesus está dando, Jesus não está falando para ímpio, Jesus está falando para os discípulos, Jesus está falando para a igreja, para que a igreja acorde. E ele diz assim: lembrai da mulher de Ló. Quem foi Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. E quando Deus tirou Abraão do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, Abraão levou Ló com ele. Ló foi com ele, irmão. Aprenda uma coisa: nem toda pessoa deve andar com você. Escolha a pessoa certa para andar com você, porque dependendo de quem você escolhe para andar com você, de quem anda com você, ela vai te aproximar de Deus ou te afastar de Deus. Há um ditado que diz: me diga com quem tu anda, que eu digo com quem tu és. Eu digo quem tu és. Lembre-se que um pouco de fermento leveda toda a massa. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha bem, ele diz: lembrai da mulher de Ló. Chegou o momento que não deu mais certo Ló conviver com Abraão. Houve briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão chamou Ló e disse: olha, para que não haja desavença entre eu e você, faz assim, está aqui diante de nós toda essa terra, eu vou te dar a oportunidade de você escolher para onde você quer ir. Ló, irmãos, ele deveria dar o privilégio para Abraão escolher, porque Abraão era um homem qual Deus havia chamado, e Ló estava do lado de Abraão, estava sendo abençoado por Deus por causa da bênção de Abraão. E o que acontece? Ló, a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra era parecido, tudo verdinho, né? Parecia um jardim lindo, bonito. E Ló olha para aquele jardim, e Ló diz para Abraão: olha, Abraão, eu vou para esse lado aqui que é mais bonito. Vai ficar para ti as montanhas, o deserto. E Abraão disse: está ótimo, pode ir. Irmão, eu sempre falo isso aqui: o homem, a mulher, é livre para escolher, e saiba escolher. O homem e a mulher é livre para escolher, mas não ficará livre da consequência da escolha. Por isso que as escolhas, elas devem ser escolhas feitas com a voz de Deus, com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus. Crente, irmãos, é diferente de quem está lá fora. Tudo que o crente vai fazer, ele tem que fazer em oração. Ele tem que buscar a direção de Deus, para que Deus possa lhe conduzir segundo a vontade dele. Eu estava conversando com alguém hoje, e alguém me citou quando Paulo e Silas, eles queriam ir para uma determinada região, e o Espírito Santo impedia, a Bíblia diz, deles irem para aquele lugar. Eles iam para cá, o Espírito Santo não permitia. Até que um dia ele teve uma visão, porque Deus queria que eles iniciassem
a missão na Europa, implantasse igreja na Europa primeiro. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Os crentes que antigamente andavam na direção de Deus, na orientação de Deus, ouvia nitidamente a voz de Deus. Deus se revelava em sonhos para eles. E tudo saía conforme a perfeita e agradável vontade de Deus. Ló escolhe as campinas do Jordão. Abraão fica na terra seca. E Ló vai para lá. Mas a Bíblia, ela vai dizer dessa forma: e os moradores de Sodoma eram moradores terríveis. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não achei, mas a Bíblia diz que os moradores de Sodoma e Gomorra eram terríveis pecadores diante de Deus. E Ló foi ali, armou a sua tenda. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ló arma a sua tenda em lugar onde o povo está completamente distanciado de Deus. Mas a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, vai dizer que Ló era um homem justo. E Ló vai habitar naquele lugar, mas o lugar é tão terrível, o pecado está de uma forma tão grande, e chega até as narinas de Deus, e Deus envia 3 anjos. Deus não oculta para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que um anjo é uma teofonia. Teofonia é teo, quer dizer Deus, e fonia, aparência, aparição. Deus em forma humana. Um anjo fica conversando com Abraão, e 2 anjos vai para Sodoma e Gomorra. E Deus vai falar para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão entra em oração, intercessão por Ló, porque ele sabe que o seu sobrinho está lá. E ele começa a orar a Deus. Ele diz para Deus: Senhor, tu és o juiz justo. Se tiver 50 lá, tu vai destruir. Deus disse: eu não vou destruir. E se tiver lá 45, Deus disse: eu vou preservar o lugar por causa de 45. E se tiver lá apenas 40, Deus disse: eu vou preservar o lugar se tiver 40. E Abraão insistindo: e se tiver 30, Deus disse: eu vou preservar o lugar se tiver 30. E se tiver 20, eu vou preservar o lugar. E se tiver só 10, eu vou preservar o lugar. Aleluia. Mas só tinha Ló. O anjo vai, e Abraão intercede. O anjo do Senhor se afasta de Abraão. Os 2 anjos chegam em Sodoma, na casa de Ló, como os irmãos sabem da história. Irmãos, fica tranquilo. Fica tranquilo, que eu quero que vocês entendam. Lembra da mulher de Ló. Nós vamos entender por que nós precisamos lembrar da mulher de Ló. Lembre isso aqui, lembre da mulher de Ló. Por que Jesus não disse lembre de Abraão? Lembre de Ló. Por que ele não disse lembre de Davi? Lembre de Salomão. Por que ele disse lembrar da mulher de Ló? Porque da mulher de Ló ninguém lembra. Mas ele está falando para lembrar dela. Você vai ver por que nós precisamos lembrar dela. O anjo chega. Quando chega, os irmãos sabem que houve toda aqueles homens querendo pegar os anjos ali na casa de Abraão, aliás de Ló. E chegou o momento que os anjos cegaram todo aquele povo e mandou com que Ló saísse daquele lugar com a sua família, né? E ia destruir aquele lugar. E o que aconteceu aqui? E me chama muita atenção aqui, quando ele disse lembrar da mulher de Ló. Primeiro, é dada uma ordem para sair. Eles precisavam sair. Olha bem, Gênesis 19, 14.
Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que havia de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos de seu genro. Veja bem, os anjos deu a ordem, disse para Ló: pega tua família, todos na tua família, sai deste lugar. Ló foi lá e falou para os genros dele, os maridos das suas duas filhas. Foi dado a ordem: nós precisamos sair daqui, a cidade vai ser destruída. Irmãos, eu já aprendo algo aqui. Parece loucura, como no dia de hoje, dizer que Jesus vai vir buscar a igreja e que a igreja vai ser arrebatada. Nem muitos crentes estão crendo mais nisso. Da mesma forma, irmãos, e muitos ímpios não creem no arrebatamento da igreja. Muitos crentes já perderam essa promessa de vista. Mas nesta noite, Jesus fala para nós: lembrai da mulher de Ló. O genro de Ló teve Ló, zombou de Ló. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas, e aí estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Olha o versículo 16. Ele, porém, demorava, estava pegado de tal forma e Sodoma. Eu acho que era a mulher de Ló que estava fazendo com que Ló demorasse para sair daquele lugar. Nada contra a mulher. Foi preciso o anjo pegar a Ló, as suas duas filhas, a mulher pelas mãos, e arrastou. Tudo por causa da intercessão de Abraão. E olha só o que aconteceu. É dado uma ordem aqui no versículo 17. Aqui eu vou entrar para me terminar, que já vai dar 9 horas. Mas eu anotei algumas coisas. Versículo 17 é dado uma ordem. Olha. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda essa campinha. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Por que Jesus lembra aos discípulos e a nós? Para lembrar da mulher de Ló. Primeiro, irmãos, é dada uma oportunidade para sair de Sodoma. Sodoma está sentenciada à destruição. E é dada uma ordem, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos vivos. É dada uma ordem: sai de Sodoma, porque vai ser destruído. Agora, não olhes para trás. Uma vez saído de Sodoma, jamais se deve olhar para trás. A Bíblia diz que todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas nós não somos daquele que se desvia para a perdição, mas que crê para a conservação da alma. A mulher de Ló tem uma oportunidade única, porque, como alguém disse, que há 3 coisas que não voltam mais: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. A oportunidade que passa uma só vez. Essa mulher tem a oportunidade de sair. Irmãos, eu me lembro, lendo a Bíblia, quando Deus tira o povo do Egito e vai levando pelo deserto para a terra prometida. No meio da caminhada, as pessoas começam a querer olhar para trás, porque elas começam a desejar os pepinos, os melões, as coisas que eles haviam deixado lá no Egito. Quando Jesus disse para a gente lembrar da mulher de Ló, é que uma vez tirado do mundo, nós, igreja, nós não devemos mais olhar para trás. Nós não devemos olhar mais para as coisas que ficaram lá atrás, mas nós precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, é rumo à Canaã celestial. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto,
nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Saiu de Sodoma, mas Sodoma permaneceu dentro dela, porque ela olhou para trás. É um perigo, irmão, olhar para trás. Muitos que têm olhado para trás nunca mais conseguiram olhar para frente. Olhou para trás uma vez e nunca mais conseguiu olhar para frente. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A família dela prosseguiu adiante, mas ela ficou como estátua de sal, olhando para trás. Uma vez, irmãos, coberto pelo sangue de Jesus, uma vez firmado na rocha, uma vez sabendo nós que é um céu preparado para nós, uma vez sabendo nós que Jesus está para vir buscar a igreja, cabe a nós não olhar para trás, mas olhar para frente. Muitos estão sendo tentados a olhar para trás, mas nessa noite, em nome de Jesus, não olhe para trás. Você está sendo atraído, está sendo tentado a olhar para trás, mas não olhe para trás, não volte a querer pegar alguma coisa e você deixou lá atrás. Vai para frente. Não vale a pena voltar atrás para pegar alguma coisa, não vai dar tempo, não dá mais tempo. Talvez alguém quer dar um pulinho lá fora. Eu vou ali gozar um pouquinho do mundo, depois eu volto. Não vai não, em nome de Jesus. Não arreda o teu pé, não olhe para trás. Deus deu o melhor para você. Há um céu preparado para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló, e teve oportunidade. Aleluia. Não olhe para trás. Se você está sendo tentado, não seja curioso. Não seja curiosa. Não queira descobrir aquilo que Deus não te revelou. Não queira provar, irmãos, pelo amor de Deus. A pessoa aqui que está sendo tentada a provar, não prove, é veneno. Se Deus disse para Eva e Adão, não come dessa fruta, não come. Não come, é veneno, você vai morrer, você vai perder a comunhão comigo. Aleluia, não abra a mão do céu. Não abra a mão do céu. Continua firme, olha para o alto, vai em frente. Aleluia. Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde já a coroa da justiça está preparada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Alabanda, alabaçuianda, alabaxéia. Não ceda. Não ceda. Ceder é pecado. Não ceda. Afaste os seus olhos. Afaste os teus olhos. Afaste a candeia do corpo pelos olhos. Não deixe o pecado entrar pelos seus olhos. Corte este mal pela raiz enquanto é tempo. Alabanda, Deus tem o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem o melhor para você. Lembra da mulher de Ló. A mulher de Ló conheceu o Deus de Abraão. Teve experiência com o Deus de Abraão. Até saiu de Sodoma. Mas o desejo de voltar para trás, de olhar para trás, isso é um perigo muito grande, irmão. Você já chegou até aqui, já caminhou tanto tempo, já chegou até aqui. Vai em frente, continue em frente. Eu precisava pregar essa palavra aqui, irmão, porque se você lembrar da mulher de Ló, você vai ver. Ficou um exemplo. A mulher de Ló foi um exemplo do juízo de Deus.
contra aqueles que desobedecem a sua palavra. O juízo de Deus é inevitável contra aqueles que desobedecem a sua palavra. Lembrai da mulher de Ló. Fica com essa palavra na sua mente, no seu coração. Lembra da mulher de Ló. Era mulher de Ló, mas Ló, com toda a sua justiça, não pôde salvá-lo. Não pode salvá-lo, porque salvação é individual, é você e Deus. O esposo não salva a esposa não salva o esposo, o filho não salva o pai, não salva a mãe não salva o filho, é individual. Aleluia. Lembrai da mulher de Ló. Igreja do Senhor, é tempo de se apegar a Deus, é tempo de se agarrar ao Senhor, se agarrar ao pé da cruz e manter firme, meu irmão. Nós temos promessa, os relatos bíblicos deixam certo, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se Deus disse, se Jesus disse que vem buscar a igreja, Ele vai vir. Passa céu, passa terra, mas a sua palavra é fiel para cumprir. A palavra dele vai cumprir. Aguarda mais um pouco de tempo, que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Paulo disse na carta de Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e a aparição da glória do grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O tempo está mostrando. E Ele está voltando. Os sinais estão aí. Ele disse: quando o Filho do Homem virá, porventura achará fé na terra. Irmãos, eu creio que Ele está falando para a igreja, porque a fé de muitos já morreram. Mas essa palavra, ela vem para ressuscitar a nossa fé, a nossa esperança.